E se o homem mais forte do mundo fosse também o mais fraco? Prepare-se para conhecer a história real de um homem que matou 1000 soldados com uma simples mandíbula de jumento, que arrancou portões de uma cidade inteira como se fossem palitos, mas que caiu diante de algo que nenhuma força bruta poderia vencer. Esta não é uma história de super-herói dos quadrinhos. É a narratividade brutal e visceral de Sansão, o nazireno que tinha literalmente a força de Deus correndo em suas veias, mas cujas escolhas o levaram à mais terrível das quedas. Tudo começa de forma sobrenatural. Um anjo aparece para uma mulher estéril e anuncia que ela terá um filho. Mas há condições rigorosas. O menino seria um nazireno desde o ventre materno. Nada de vinho, nada de comida impura e principalmente jamais cortar o cabelo. Esse cabelo seria o símbolo visível de uma aliança invisível. Era a antena que conectava Sansão ao poder divino. Os pais aceitam, o menino nasce e desde cedo todos percebem que há algo diferente nele. Sua força não é natural, é divina. Sansão cresce e logo fica claro que ele não é apenas forte, ele é imbatível. Imagine um homem que pode despedaçar um leão feroz com as próprias mãos, como se estivesse rasgando papel. Foi exatamente isso que aconteceu. Sansão estava caminhando tranquilamente quando um leão jovem e feroz veio rugindo contra ele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão com poder e ele simplesmente dilacerou o animal sem arma nenhuma. Sem esforço, sem medo, apenas força bruta e sobrenatural. Mas aqui começa o primeiro problema de Sansão. Ele tinha uma fraqueza perigosa: mulheres, especialmente mulheres fora do seu povo. Ele se apaixona por uma filisteia, os inimigos mortais de Israel, e decide se casar com ela, ignorando completamente os avisos dos pais. Não há nenhuma mulher entre o nosso povo? Perguntavam desesperados. Mas Sansão estava cego pela paixão. Na festa de casamento, ele faz uma aposta com 30 filisteus, um enigma impossível. Se acertassem, ganharia 30 vestes finas. Se errassem, eles pagariam a ele. O enigma era sobre o leão morto. Do devorador saiu comida, do forte saiu doçura. Era impossível adivinhar, a menos que alguém contasse o segredo. E foi exatamente isso que aconteceu. A esposa de Sansão chorou durante 7 dias seguidos, manipulando ele emocionalmente até que ele revelasse a resposta do enigma. Ela correu e contou aos filisteus, que responderam a Sansão com arrogância: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão percebeu imediatamente a traição. Sua raiva explodiu. O Espírito do Senhor veio sobre ele novamente. E sabe o que ele fez? Foi até a cidade de Ascalon. Matou 30 homens, pegou suas roupas e pagou a aposta. Depois disso, voltou furioso para a casa do pai, abandonando a esposa. Mas a história não para por aí. Algum tempo depois, Sansão resolve voltar para visitar a esposa, levando um presente. Mas descobre o impensável. O pai dela havia dado ela para outro homem. A humilhação foi demais. A vingança de Sansão? Ele capturou 300 raposas, amarrou tochas nos rabos delas e soltou nas plantações dos filisteus. Tudo queimou, trigo, vinhas, oliveiras. A destruição foi total. O que você acha? Sansão era um herói de Deus ou um homem descontrolado pela raiva? Comente aqui embaixo sua opinião. Vamos debater isso juntos. Os filisteus ficaram furiosos com a vingança de Sansão. Eles subiram, acamparam em Judá e exigiram que entregassem Sansão para eles. E aqui vem uma das partes mais tristes. O próprio povo de Sansão, os israelitas, ficaram com medo, em vez de apoiarem seu libertador. 3.000 homens de Judá desceram até a caverna onde Sansão estava escondido e disseram: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós. O que foi que você fez? Eles queriam amarrá-lo e entregá-lo aos inimigos. Imagine a decepção de Sansão, traído pela própria esposa, traído agora pelo próprio povo. Sansão concordou em ser amarrado, mas fez um pedido: que fossem eles mesmos que não o matassem. Amarraram ele com 2 cordas novas.
e o levaram até os filisteus. Quando os inimigos viram Sansão amarrado, gritaram de alegria. Finalmente tinham capturado o terror de Israel. Mas então o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão. As cordas que o amarravam se desfizeram como fios queimados pelo fogo. Ele olhou ao redor, viu uma mandíbula fresca de jumento no chão, pegou ela e começou o massacre. Sansão empunhou aquela mandíbula de jumento e partiu para cima de 1000 soldados filisteus. 1000, imagine a cena. Corpos caindo, gritos de desespero, soldados armados até os dentes fugindo aterrorizados de um homem com um osso de animal na mão. A Bíblia descreve que ele feriu 1000 homens com aquela mandíbula. Pilhas e pilhas de corpos. Quando terminou, Sansão estava exausto, coberto de sangue e suor. Ele jogou a mandíbula no chão e disse: com uma queixada de jumento fiz deles montes e montes. Com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Mas depois da batalha veio a sede, uma sede mortal. Sansão estava à beira da morte por desidratação e clamou a Deus: tu deste esta grande vitória ao teu servo e agora vou morrer de sede. E Deus, em sua misericórdia, fendeu uma rocha ali mesmo e fez jorrar água. Sansão bebeu, recuperou as forças e viveu. Esse momento mostra algo crucial. Apesar de todas as falhas de Sansão, Deus ainda estava com ele. O poder não era dele, era de Deus. Sansão julgou Israel por 20 anos. 20 anos de terror para os inimigos. 20 anos de domínio. 20 anos em que ninguém ousava desafiar Sansão. Mas ele tinha um padrão destrutivo que se repetia. Mulheres erradas. Certa vez, ele foi até Gaza, cidade dos filisteus, e passou a noite com uma prostituta. Os filisteus descobriram e pensaram: agora pegamos ele. Cercaram a cidade, trancaram os portões e esperaram o amanhecer para matá-lo. Mas Sansão acordou à meia-noite, foi até os portões da cidade e simplesmente arrancou eles. Portões enormes, trancas, tudo. Colocou nos ombros e carregou até o topo de um monte. Imagine o terror dos guardas vendo aquela cena sobrenatural. Mas então Sansão conhece Dalila. E aqui começa o fim. Ele se apaixonou perdidamente por ela no vale de Soreque. Os líderes dos filisteus viram a oportunidade perfeita. Foram até Dalila e fizeram uma proposta irrecusável. Seduza ele. Descubra o segredo de sua força. Cada um de nós te dará 1100 peças de prata. Era uma fortuna. Dalila aceitou o suborno sem pestanejar. E você? Já caiu em alguma armadilha por confiar na pessoa errada? Comenta aí. A história de Sansão nos ensina muito sobre relacionamentos tóxicos. Vamos conversar sobre isso. Dalila começou seu jogo de manipulação. Sansão, me conta, qual é o segredo da sua força? Como alguém poderia te amarrar e dominar? Sansão, desconfiado no início, mentiu. Se me amarrarem com 7 cordas de arco frescas, ficarei fraco como qualquer homem. Dalila correu, conseguiu as cordas, amarrou Sansão enquanto ele dormia e gritou: os filisteus estão sobre você, Sansão. Ele acordou e arrebentou as cordas como se fossem linhas. Os filisteus que estavam escondidos no quarto fugiram apavorados. Dalila fingiu estar ofendida. Você mentiu para mim, me enganou, e insistiu novamente. Sansão mentiu pela segunda vez. Se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco. A mesma cena se repetiu. Dalila amarrou, gritou o alarme, e Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios. Dalila estava ficando desesperada, mas não desistiu. Terceira tentativa. Me conta a verdade. Sansão disse: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo com um tear e prender com uma estaca, ficarei fraco. Ela fez exatamente isso enquanto ele dormia. Mesma gritaria, mesmo resultado. Mas Dalila não desistiria. Ela usou a arma mais poderosa que tinha. Manipulação emocional constante. Dia após dia, ela pressionava Sansão. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Você me engana sempre. A Bíblia diz que ela o importunava todos os dias com suas palavras, pressionando ele até que sua alma se angustiou de morte. Sansão estava emocionalmente exausto, quebrado. E finalmente, no momento mais trágico de sua vida,
Ele cedeu. Nunca passou navalha sobre minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se me raparem, a minha força se apartará de mim e ficarei fraco como qualquer outro homem. Pronto. O segredo estava revelado. Dalila percebeu imediatamente que dessa vez era verdade. Ela mandou chamar os líderes filisteus. Venham mais esta vez, porque ele me contou tudo. Eles vieram com o dinheiro nas mãos. Dalila fez Sansão dormir sobre seus joelhos. Ela chamou um homem que rapou as 7 tranças da cabeça dele. E pela primeira vez na vida de Sansão, algo terrível aconteceu. Sua força começou a se esvair. Dalila gritou como das outras vezes: "Os filisteus estão sobre você, Sansão." Ele acordou e pensou: "Vou sair como das outras vezes e me livrarei." Mas aconteceu o impensável. A Bíblia registra uma das frases mais tristes de toda a Escritura. Ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Sansão tentou usar sua força, mas ela não estava mais lá. Os filisteus o agarraram facilmente. O homem que havia despedaçado leões e matado 1000 soldados, agora estava indefeso como um bebê. E a vingança dos filisteus foi brutal. Eles arrancaram os olhos de Sansão. Imagine a dor, a humilhação, a escuridão eterna. Levaram ele acorrentado para Gaza, a mesma cidade de onde ele havia arrancado os portões. Colocaram ele para trabalhar moendo grãos na prisão como um animal. O poderoso Sansão agora estava cego, acorrentado, sendo humilhado publicamente. Mas enquanto ele trabalhava naquela prisão escura, algo estava acontecendo silenciosamente. Seu cabelo começou a crescer novamente. O que você faria no lugar de Sansão? Conseguiria perdoar quem te traiu assim? Deixe a sua opinião nos comentários. Essa história está longe de acabar. Os filisteus decidiram fazer uma grande celebração ao deus Dagon. Milhares de pessoas se reuniram no templo para festejar a captura de Sansão. Os líderes, embriagados e eufóricos, tiveram uma ideia macabra. Tragam Sansão para nos divertir. Trouxeram um homem cego, humilhado, para ser o palhaço da festa. 3.000 pessoas estavam no templo rindo, zombando, celebrando a derrota do campeão de Israel. Sansão estava ali, sendo ridicularizado, mas algo havia mudado dentro dele. Ele pediu ao servo que o guiava: "Deixa-me apalpar as colunas sobre as quais se sustenta o templo, para que eu me apoie nelas." Colocaram Sansão entre as 2 colunas principais. E ali, cego, humilhado, mas finalmente quebrantado, Sansão fez sua última oração: "Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos." Sansão segurou as 2 colunas centrais, uma com cada mão, e gritou: "Morra eu com os filisteus!" E empurrou com toda a força que Deus lhe deu. O templo desabou sobre todos. A Bíblia diz que foram mais os que matou na sua morte do que os que havia matado em vida.